desafio do Ayrton é a gente falar dos desafios da educação. Eu vou seguir uma outra linha, falar do desafio do ensino superior, do desafio das universidades no século XXI. É uma discussão que se faz em qualquer reunião de reitores. O Marcelo e eu estamos numa reunião em Hamburgo 2 meses atrás, era o tema. 2 anos atrás, uma reunião de reitores em Hong Kong, mesmo tema. A universidade no século XXI deve se inserir mais na sociedade. Então é isto, universidade conectada com a sociedade. É o nosso grande desafio. Não porque a universidade ficou isolada em Torres de Marfim, isso já não existe desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas porque a universidade julgou, nós achamos que a sociedade nos compreendia como nos compreendia 20, 30, 40 anos atrás. Só que a sociedade mudou e nós não percebemos. A necessidade dessa conexão é a sociedade compreender melhor quem somos nós e como a universidade pode, deve ajudar o desenvolvimento da sociedade. Esse é o nosso desafio. Nosso desafio aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nos outros países em desenvolvimento, nos países já desenvolvidos, na Ásia, etc, etc. E nós estamos buscando meios de fazer isso. E nós somos ruins de comunicação. Esse é também outro problema. Nós não sabemos nos comunicar com a sociedade. Estou vendo aqui o público adulto. Então, certamente, 10% de vocês usam ou usaram medicamentos que foram desenvolvidos, aprimorados, tropicalizados na USP. Se pegarmos as 3 universidades, deve ser uns 20%. Vocês vieram aqui com produtos desenvolvidos em pesquisas das universidades estaduais paulistas. Não só os veículos, como o próprio combustível. Mesmo aqueles que vieram de bicicleta, certamente, se estão usando aquelas bicicletas de aluguel, certamente são produtos nossos. E nós não sabemos. Eu posso fazer essa pergunta dentro da USP. Também nós não sabemos. Nós não sabemos nos comunicar. E esse é o nosso desafio para o século XXI. Esse tema ficou tão importante que começam a falar em terceira missão. E vamos pouco a pouco chegar nesses 15 minutos dessa terceira missão da universidade, além do ensino e da pesquisa. Primeiro, ver o século XXI o que está acontecendo. As universidades são muito grandes, não dá para comparar a USP não estou falando de 85 anos atrás, mas a USP de 40 anos atrás com a USP de hoje. O tamanho, quantidade de alunos, quantidade de professores, duplicou. Antes de 68, se você pegar antes de 68, então, quadruplicou. Então as universidades ficaram muito grandes. As universidades são muito melhores hoje do que eram há 10 anos atrás. Mas a sociedade mudou. Hoje, a sociedade é mais exigente. Uma sociedade muito mais preparada. Hoje, a sociedade tem expectativas maiores. A sociedade não confia muito na política, e as grandes universidades de pesquisa são todas públicas, ou, mesmo quando tem administração pública, vivem de recursos públicos. A sociedade modificou e nós temos que atender essa sociedade. Nós temos que mostrar que as universidades de pesquisa, como são as universidades estaduais paulistas, nós não somos o problema, nós somos a parte da solução. Esse é o nosso grande desafio. Como podemos fazer isto? Nós temos que pensar
uma maneira da sociedade entender esses detalhes. Eu não estou preocupado de todo mundo saber o que está acontecendo dentro da universidade, mas eu quero que a sociedade entenda que a universidade, estou falando em geral, é onde ela vai conseguir ter as discussões e o seu desenvolvimento. Essa é a nossa meta. Os países em que conseguiram ter uma interação maior, hoje são os países que vivem um desenvolvimento muito grande. Em que as universidades fazem a parte da solução, em que os governos entendem que a universidade é parte da solução, em que os governos investem na universidade de uma forma decisiva. O professor Sandro acabou de falar que, mesmo a Constituição nos dando autonomia, só as 3 universidades estaduais paulistas são de fato autônomas no país. Por quê? Porque a universidade não exige, a sociedade não exige isso. Como a sociedade não compreende o que são as universidades, a sociedade está afastada das universidades. E é isso que a gente vão ter que fazer. E quando a gente fala de terceira missão, nós aqui no Brasil, nós temos também uma terceira, além da ensino e pesquisa, nós temos a extensão universitária. Nesse aspecto, fomos até bastante revolucionários. Curiosamente, isso não ocorre no hemisfério norte, por exemplo. A universidade em que eu me doutorei, várias universidades nós somos parceiros, isso não ocorre. Mas terceira missão não é só extensão, não é transferência de conhecimento, não. É um acordo, vamos dizer, mais multilateral. Em convênios de conhecimento, em acordos em que o conhecimento é o objeto principal. Em que nós vamos fazer uma interação com a sociedade igual para igual. Nós não vamos ensinar nada ou dizer para a sociedade o que tem que fazer, mas nós vamos compartilhar com a sociedade os nossos conhecimentos, os nossos desenvolvimentos, e permitir que dentro das universidades a sociedade possa discutir os seus problemas. Então, essa interação que eu estou falando é para que a universidade possa atender às expectativas dessa sociedade. Que a universidade possa ser um agente atuante, uma ferramenta para o desenvolvimento da sociedade. Desculpe, quando eu falo desenvolvimento, não estou me restringindo apenas ao desenvolvimento econômico, eu estou falando de desenvolvimento no sentido mais lato, incluindo a parte social, cultural da nossa sociedade. Com essa visão, com essa preocupação, as universidades no mundo todo estão discutindo essa terceira missão. E alguns estudos dão muita ênfase em transferência de conhecimento. Então ficam os nossos núcleos de inovação sendo muito prestigiados. Também não é suficiente, sob o ponto de vista mais global. Só transferência de conhecimento, só a inovação, só o estímulo a termos startups, o estímulo a termos a empreendedorismo, também não é suficiente. Nós temos que ser parceiros em todas as etapas. É um desafio grande, mas mais do que nunca estamos conscientes disso. Eu estou falando estamos porque essas 3 universidades estão hoje presentes, mas um grupo maior de universidades tem essa consciência. Precisamos, sim, melhorar,
precisamos sim conseguir essa interação. E esse desafio, cada universidade faz da sua maneira, mas a USP já começou, e esse USP Talks faz parte dessa iniciativa. Precisamos fazer isso mais vezes. Precisamos sair dos nossos diversos campi e estarmos atuando dentro da universidade. Precisamos mostrar aos governos o que nós fazemos. Precisamos mostrar aos fazedores de opinião o que nós estamos pensando, o que nós já desenvolvemos. E não adianta falar em número de papers ou o prestígio do paper, porque isso não é o que a sociedade deseja. Então, temos que continuar nessa marcha. Temos um diagnóstico. Sabemos do problema. Se conseguirmos executar essa inserção maior, certamente a universidade vai atender melhor aos anseios da sociedade. Mas eu não quero me demorar muito antes que eu tenha um puxão de orelha, mas eu quero somente concluir com um aspecto muito importante. Não haverá terceira missão da universidade sem que as duas, ensino e pesquisa, estejam bastante maduras e muito fortes. Em outras palavras, não adianta eu dar um curso de desentortar bananas na USP se eu não pesquiso e não ensino isso dentro da USP. A terceira missão existe porque nós estamos exercendo de uma forma adequada o ensino e a pesquisa, que é nossos fundamentos principais. Então, eu diria, repetindo, estamos procurando as universidades estaduais paulistas, as principais universidades brasileiras, as principais universidades do mundo, inserir cada vez mais, conectar cada vez mais com a sociedade. Porém, nós sabemos que essa conexão só será sólida quando nós continuarmos ensinando adequadamente os nossos alunos e realizando pesquisas de cunho científico, de avanço do conhecimento considerável. Muito obrigado.